Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe muito aí as famílias representadas, a cada um de vocês. Irmãos, hoje vamos estudar um tema que é fundamental para você exercer o seu chamamento, aceitar o seu chamamento com maior intensidade, o chamamento divino, né? Deus faz um chamado para mim e para você, não é? Para que eu e você possamos exercer a nossa vocação, tá? Pode ser vocação de pregar, pode ser vocação de entregar folheto bíblico, pode ser uma vocação de você cuidar da saúde dos membros da tua igreja, saúde no plano espiritual, saúde no plano físico, mental, como uma passeata de bicicletas, uma passeata a pé, uma corrida de atletismo, não é? A cuidar do templo do Espírito Santo, uma alimentação mais saudável e assim por diante, não é? Cada um tem uma vocação dada por Deus a exercer seus talentos. Os talentos são dados de nascimento, a exercer seus talentos com maior intensidade. Também buscar os dons do Espírito, né, que são dados pelo Espírito Santo, nos quais Jesus, mediante a sua intercessão no Santíssimo, mediante seu sangue selando a aliança eterna, vai aperfeiçoando, intensificando, desenvolvendo e criando novas habilidades, aptidões, dons do Espírito, recebendo outros dons do Espírito na nossa jornada, na nossa vida cristã. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir o dia de hoje para a gente todos juntos podermos aí estudar esse tema mediante a nossa oração. Tá ok? Fechemos os olhos, inclinamos a nossa fronte e oremos ao nosso Senhor. Maravilhoso eterno Deus, abra nosso coração, mente e alma a entender tão grandes propósitos, tão grandes dádivas e maravilhas que o Senhor deseja dar a cada um de nós. Abençoe de forma muito especial todas as famílias aí representadas, a cada um que está conosco e que todos juntos possamos aprender e compartilhar da Tua Palavra com outras pessoas. Faça-nos instrumentos da Tua paz, do Teu santo amor. Tudo isso te pedimos com o perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Lá em 3 João 2. Vamos ver o que diz 3 João 2. Pertinho de Apocalipse, né? As cartas de João. 3 João, no verso 2. Olha só. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Ou seja, desejou a ele saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, assim como é próspera a tua alma no espírito, eu desejo para você também saúde. Saúde física, saúde mental, para você exercer tudo aquilo que Deus tem confiado em tuas mãos. Aqui, né? Saúde no sentido genérico. Especialmente física, é verdade, mas também para você ter saúde física, você precisa ter saúde mental. E além da saúde mental, principalmente a saúde espiritual, como ele cita aqui, assim como é próspera a tua alma. Ótimo. Lembrando só que o mundo de hoje está estragando o templo do Espírito Santo, estragando a sua própria saúde com alimentos industrializados e outros alimentos inadequados, né? Inadequados, ricos em açúcar, gordura e assim por diante. Ou seja, alimentos que acabam trazendo danos, doenças à nossa saúde. E, consequentemente, diminuindo a nossa longevidade de vida dada por Deus. Tá certo? Se Deus, por exemplo, nos deu 80 anos, com uma má alimentação, uma alimentação deturpada, eu vou encurtar o meu tempo de vida. Tá ok? Gênesis 1:29. Vamos ver qual era o propósito inicial de Deus. No transcorrer do tempo, esse propósito houve alterações, tá ok?
Gênesis 1:29 diz assim, ó. Olha só. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. No propósito original, era por isso que nós não temos dentição carnívora. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, na superfície de toda a terra. Todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, inicialmente, nós tínhamos uma alimentação muito parecida, muito semelhante com a alimentação vegetariana, não é? Nós comíamos das ervas, tudo aquilo que tem semente, como por exemplo, chuchu, pimentão, maxixe, abóbora, e os frutos, que são os alimentos reguladores, não é? Maçã, laranja, abacaxi, manga e assim por diante. Essa foi a nossa origem dada por Deus, tá certo? É bem certo que depois, ali com Noé, houve o dilúvio, não é? Houve no transcorrer do tempo algumas concessões dada por Deus, também, entende? A concessão, inclusive, de comer folhas, que inicialmente era somente para os animais, aqui em Gênesis. Folhas, como verduras, acelga, alface, folhas. Você vai ver no transcorrer da Bíblia que foi aberto para nós depois. Inclusive, lá em Levítico 11, separam as carnes que podemos comer e as carnes que não devemos comer. Já fizemos esse estudo bíblico. Entendeu? Tudo isso no transcorrer do tempo, devido ao pecado, devido ao dilúvio, não é? E assim por diante. Alguns eventos que foram acontecendo no transcorrer do tempo, no transcorrer da nossa história. Tá ok? Vamos lá. Isaías 52, verso 2. Isaías 52, verso 2. Diz assim, ó. Sacode-te o pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Vamos ler o verso 1, para vermos somente o contexto aqui. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. É uma advertência dada por Deus, né? Os costumes ali errados, né? Trazidos por pessoas incircuncisas. Eles tinham aqui o costume da circuncisão, né? De cortar ali o prepúcio do pênis, que era uma circuncisão que foi dada desde Abraão, né? Circuncidar ali todas as crianças nascidas do sexo masculino, né? Eram circuncidadas. E lá em Jerusalém havia alguns incircuncisos que acabavam trazendo costumes errados, comendo alimentos não propícios. E já desde o princípio, mesmo dando conhecimento divino às pessoas tinham o hábito de comer alimentos impróprios, alimentos imundos. Tá certo? Aqui Deus faz então uma advertência a Jerusalém, né? Eu estava estranhando essa passagem, né? Eu li Isaías 52, mas na realidade, não é? Ainda coincidiu, né? Com o contexto que a gente está falando. Isaías 55, verso 2 agora. Olha só. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Aqui Deus também faz uma advertência para nós, com o nosso próprio costume, a não ouvir nosso coração enganoso. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, eu tenho um coração que é algo de mais enganoso que existe no universo. Então, o que esse coração pecador pede? A comer aquilo que é gostoso. Mas daí devemos agir de forma racional. Isso que eu vou comer é plano de Deus para minha vida? Faz bem para minha saúde? Cuida do templo do Espírito Santo? Vou tomar 2 litros de sorvete, rico em açúcar. Açúcar, só para vocês terem uma ideia, é droga. Tá? É classificado na Organização Mundial de Saúde como sendo droga. Ele diminui até o tamanho do cérebro. Isso foi uma pesquisa desde o nascimento com crianças que consomem e que não consomem açúcar. O que diminui o tamanho do cérebro? Cocaína, crack, entorpecentes, drogas. Tá certo? O açúcar ele é uma droga. Por isso que toda pessoa dependente química que se liberta das drogas fica aficionada no açúcar. Então, o que as clínicas de recuperação estão fazendo no mundo inteiro? Já tem um tempo muito considerável. Essas clínicas que são mais aperfeiçoadas, geralmente são clínicas particulares. Hoje, para você deixar uma pessoa numa clínica dessa, você vai pagar de 4.500 a 8.000 reais por semana, tá? E tem clínicas que é mais caro que isso. Tira o açúcar da alimentação. Tira o açúcar da alimentação, a pessoa se liberta desses vícios, dessa dependência química. Tá ok? Então Deus faz uma advertência aqui. Por que gastar naquilo que não é pão? Por que você vai gastar naquilo que não é saudável? Que vai tirar a sua saúde e você não vai administrar bem os recursos que Deus te confia. Nós somos mordomos de Deus, cuidamos daquilo que não é nosso. O corpo não é nosso, o templo do Espírito Santo não é nosso, pertence a Deus. Os nossos recursos provenientes do nosso trabalho são todas elas bênçãos divinas. O grande proprietário de tudo isso aí é somente Deus. Nós administramos aquilo que Deus confia em nossas mãos. Tá certo? E por isso, para esta boa administração, para sermos um bom mordomo de Deus, devemos buscar a orientação divina. E não fazer aquilo que o meu coração enganoso e pecador deseja, mas fazer aquilo que é vontade do Senhor nosso Deus. Muito diferente, né? Deus ainda nos adverte. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então busquemos os pensamentos divinos dados pelas Sagradas Escrituras, para que possamos acertar e cuidar melhor de nós mesmos e de nossas famílias. Tá ok? Aqui, ó, vamos entrar um pouquinho em Levítico. Olha só. Das carnes, quais as que podemos comer? Vamos ver. Levítico 11. Levítico 11. Vamos lá em Levítico 11. Levítico 11 vai dar um panorama geral de tudo que existe, tá? Porque você vai pegar as famílias dos animais aqui citados, tá? Por exemplo, não fala em pato. Não fala em cisne. Mas o cisne é da família do pato. Entendeu? As famílias, são todas elas representadas aqui em Levítico 11. Tá ok? Vamos lá. A tratar do primeiro item aqui. Levítico 11, versos 2 e 3 diz assim, ó. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Olha lá em Gênesis não tinha se falado em animal nenhum para se comer. Mas isso é consequência do pecado. Tá certo? Vamos ver. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, e o caco se divide em 2, e rumina entre os animais. Esse comereis. Então vamos lá. O boi tem unha fendida e rumina. O boi tritura os alimentos na boca.
Porém, o porco tem unha fendida, mas o porco não rumina, não tritura os alimentos. O porco engole as coisas por inteiro. Então, esse não deve comer. Tá ok? Vamos lá. Do 5 ao 7 também. Versos 5 ao 7. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Ou seja, alimento impuro, não se deve comer. Prejudica nossa saúde, maltrata o templo do Espírito Santo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então, esses animais não devemos consumir, tá ok? Não são animais dados por Deus para consumo dos seres humanos, tá bom? Vamos lá. Levítico 11, verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esse comereis. Por quê? Porque todo peixe que tem barbatanas e escamas, quando ele come um outro peixe ou quando ele come um animal carnívoro, ele solta as toxinas pelas barbatanas e escamas. Diferente de um peixe muito consumido, que é o cação. Cação é peixe de couro. Quando ele come uma outra carne, ele vai acumulando toxinas sobre si mesmo. Quando você come, essas toxinas descarregam direto na sua corrente sanguínea, causando dores de cabeça, uma série de coisas. E não há exercício físico em academia que você vai queimar esse tipo de coisa no seu organismo, tá? Isso tira a longevidade de um ser humano, dependendo, lógico, da dosagem, mas em uma dosagem aí, na média, de 10 a 15 anos. Tá? Tudo bem? O 10. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação, ou seja, coisa detestada e desprezada. Tá ok? Não devemos consumir. Olha o verso 12, ele conclui com o verso 12. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação, ou seja, coisa detestada e desprezada. É um animal para você contemplar a natureza, a sua beleza e tal, mas não é propício ao nosso consumo, tá ok? Não é propício ao nosso consumo. Levítico 11, do 13 ao 20, vamos lá. Levítico 11, do 13 ao 20, diz assim. Diz assim: das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação, ou seja, coisa detestada e desprezada por Deus o consumo desses tipos de animais. As aves, a águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a gárcia, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outro abominação. Então, tudo isso aí não se deve consumir. São aves que fazem parte da natureza, mas não do consumo propício para as pessoas. Tá ok? Tudo isso aí não devemos comer. Tá? O que não usar? Vamos ver o que não usar. Não devemos usar Gênesis 9:4. Não devemos usar. Isso Deus deu orientação desde o início lá para o povo de Israel. Para o povo que habitava a terra, né? O povo de Israel ainda iria se formar. As tribos, né? Iriam se formar por meio de Jacó. Olha só. Gênesis 9, verso 4 diz assim: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Ou seja, a carne, para ser de consumo, ela não pode estar com sangue.
Por quê? Porque o sangue é símbolo da vida. Você pode ver que você vai ao médico, tudo que vai se fazer, exame de sangue. Tá certo? Não come com a sua vida, ou seja, com sangue. Tá ok? Vou dar um exemplo para você. A carne que vai para o Oriente Médio, ela é abatida de uma forma diferente que a nossa. Não é avermelhada assim que nem nos nossos açougues. Você suspende o boi, suspende o animal e corta ali o toco da pata dele. Aí aquele sangue vai escorrendo, escorrendo, escorrendo até não existir mais sangue. Aí a carne não fica avermelhada, forte assim que nem a nossa. Ela fica rosada clara. Por quê? Porque escoou todo o sangue da carne. Entendeu? É muito triste ver um animal morrer dessa forma, sabe? Mas é o que acontece. Aí a carne tá sem o sangue. Tá ok? Que bebidas não devemos beber? Olha lá, Provérbios 23. Vamos lá para o livro de Provérbios 23. Que bebidas agora? Com relação às bebidas, o que é propício e o que não é propício para o templo do Espírito Santo, ou seja, para o nosso corpo. Não é? 29:31 diz assim, ó. É o Provérbios, capítulo 23, tá aqui, tá ok? Do 29 ao 31 diz assim, ó. 29 ao 31 diz assim: Para quem são os ais, ou seja, sofrimentos? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Né? Lamentações, murmurações? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, ou seja, bebida alcoólica. Tá certo? Não olhes, olha só, não é nem para olhar. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Não é nem para olhar. Você acredita numa coisa dessa ou não? Primeiro, vamos lá, Provérbios 31, verso 6. Para concluir essa ideia. Olha só. Provérbios 31, verso 6 diz assim: Dai bebida forte aos que perecem. Ou seja, a bebida forte, a bebida alcoólica, ela tem o mesmo efeito que a cocaína. Ela mata os neurônios, as células nervosas, que é aquilo que precisamos para pensar, para estudar, para raciocinar, para trabalhar, entendeu? Para entender o sentido real da vida. Lógico que a cocaína é numa escala maior. Cada cheirada numa carreirinha daquelas que eles fazem fininha de cocaína elimina mais de 80 mil neurônios. O restante vai ter que trabalhar mais. Né? E essa excitação neural é a vontade da pessoa consumir cada vez mais a droga. Por isso que acaba morrendo. Tá certo? O álcool, a mesma coisa. Essa história de beber socialmente, beber assim, beber assado, beber nada. É história para boi dormir. Essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Ou seja, amargurados de espírito por quê? Ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo só fica tocando fortemente nosso consciente a abandonar essa vida. Aí no final da vida começa a vir os males de saúde, aí faz as sessões médicas, né? Não pode mais beber bebida alcoólica, não pode mais beber isso, não pode mais beber aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ou larga por amor, ou larga pela dor. Não? Isso não deve fazer parte da vida de ninguém. Da vida de ninguém. Tá ok? Primeiro Coríntios 6:10, vamos lá. 1 Coríntios 6:10 está aqui. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 6, verso 10. Qual a instrução que ele traz com relação a esses assuntos para nós? 6, verso 10 diz assim: Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Eu maltratei o templo do Espírito Santo, eu matei a mim mesmo. E qual é o mandamento? Não matar. A pior morte que existe, Jesus teve a morte física, Jesus teve a segunda morte, a morte da condenação eterna, porque todos os pecados do mundo estavam sobre ele, mas Jesus não teve a morte espiritual, que é o pecado. Essa é a pior. Porque a morte espiritual, o pecado, ela provoca a segunda morte. E provocando a segunda morte, ela provoca o quê? A minha morte física também. Tá certo? Tá ok? Abacuque 2,15. Vamos ver. Abacuque. Abacuque 2, verso 15, diz assim, ó, Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Pecado, eu estou fazendo mal para o meu amigo. E se o meu amigo tem eu como amigo, ele não precisa de inimigo, porque eu estou dando cabo da vida dele, eu estou dando fim à vida dele. Ai daquele que dá bebida ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda, para lhe contemplar as vergonhas. Olha que triste. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. A pessoa fica, às vezes, um pouquinho alta, né? Acaba se embebedando e dá aquele vexame, né? Faz aquele, com perdão da palavra, né? Faz aquela bagunça. Tá certo? O que não entregar, o que não devemos entregar nosso corpo. Quais são as coisas que não devemos entregar nosso corpo? 1 Coríntios 6, 18, 20. 1 Coríntios 6, vamos lá. 18 a 20, diz assim, ó. 18 a 20, diz assim. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, templo, né, do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, ou seja, o preço de Cristo, a cruz do Calvário. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cuidar do templo do Espírito Santo. Alimentação sadia, bebidas sadias, né? Por exemplo, uma laranjada sem água e sem açúcar, que refrigera os neurônios, acalma as células nervosas, tornando nós mais receptivo às informações, aos estudos, né? Ao nosso trabalho e assim por diante. Né? Tá ok? É importantíssimo, né? Nós somos templos do Espírito Santo, devemos agir como tal, né? Fazendo a vontade de Deus, que é o bem para o nosso próprio bem-estar, para a nossa própria vida, não é? Em conjunto com a família, em conjunto com os amigos e sempre procurando dar bom testemunho, não é? Em que devemos pensar? Olha só, em que devemos pensar? Quais são as coisas que enobrecem a mente? Filipenses, vamos lá. Filipenses, olha só. Filipenses 4, verso 8, diz assim, olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, e se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, nossos pensamentos devem estar em coisas boas, coisas que edificam, coisas que solidificam nossa mente na luz, naquilo que é bom. E qual a consequência disso? Ah, mas eu não vou conseguir. Calma, eu também pensava assim.
o Espírito Santo vai trabalhando intensamente no nosso coração, nossa mente, nossa alma. E consegue sim. Consegue. Ok? Aí qual a consequência disso? Está no verso 7. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede, não adianta entender. Você pode sentir, mas você não vai entender ela por completo. Só na eternidade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tá certo? Enobrecimento da mente, do coração e da alma, lapidando, restaurando, transformando o nosso caráter. Que a única coisa que levaremos para o reino prometido é o nosso caráter. O nosso caráter que foi desenvolvido e aperfeiçoado por Cristo. Por isso que ele é o cabeça. O corpo somos todos nós, a igreja. Não é? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 12. Ele é o cabeça. O Senhor Jesus é o cabeça. Tá ok? É aquele que vai desenvolvendo e aperfeiçoando os dons do Espírito em nós. Mediante o sangue dele. Né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Tá ok? Olha só. Que não devemos falar. Quais são as coisas que não devemos falar? Ora, não devemos falar aquilo que é caído, né? Aquilo que não é propício. Olha só. Efésios 5, verso 3. Olha só. Mas a impudícia. Impudícia é todo tipo de impureza, vergonha, né? Malícia. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos. Não é que somos santos por completo, não, mas estamos querendo percorrer o caminho da santificação, não é? Sem o qual ninguém herdará o reino. Dito lá em Hebreus, sem a santificação ninguém herdará o reino. 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, ó. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tá certo? A nossa boca não deve ser um sepulcro aberto. A Bíblia diz isso lá em Romanos. Nossa boca não deve ser um sepulcro aberto. E lá em Tiago, no capítulo 3, leia lá depois. A nossa boca não deve ser uma peçonha mortal. Peçonha é veneno de cobra. Entendeu? Falar mal da vida dos outros, murmurar, só coisa ruim. Só coisa ruim. Não. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tá ok? E 2 Timóteo 2,16. Vamos lá? 2 Timóteo vê o que tem de precioso para nós em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,16. Vamos ver a preciosidade de Deus aqui para nós. 2 Timóteo 2,16 diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Rapaz, que coisa terrível, que coisa triste. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, nossa boca deve trazer boas notícias, né? Trazer aquilo que vai ser bom para o ser humano utilizar na sua própria vida. Aquilo que fortalece nossos corações, mente e almas. Aquilo que edifica, que é a palavra de Deus. Aquilo que é propício, por exemplo, no estudo, no aperfeiçoamento profissional de uma pessoa. Informações adicionais no trabalho. Tudo aquilo que é útil, proveitoso. Não é? Tá certo? Tá ok? Assim deve ser o nosso viver. O que mais devemos evitar? 1 Pedro 2:1. Vamos lá? 1 Pedro está aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, ou seja, largando, né? Tirando de nossa vida. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Tudo isso aí deve ser tirado de nossa vida. Maledicências, falar mal dos outros e assim por diante. Tá? Hipocrisias, invejas, né?
Eu tenho meu carrinho lá, tá? Não, agora é um carro mais novo, porque o vizinho comprou um carro mais novo. Então eu preciso trabalhar mais e tal, e mudar meu carro. Gente, a palavra de Deus diz assim, ó. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que está satisfeito com o que tem. Se temos o de comer dia a dia e nossas vestes, é mais do que o suficiente para esperar a volta do Senhor Jesus. Não devemos ter muita ilusão com essas coisas dessa vida, né? Essas coisas passageiras. A Bíblia fala que isso é correr atrás do vento. Olha lá, ó, não vai pegar o vento nunca. É coisa ilusória, passageira. Coisa que não faz realmente diferença em nossa vida. E quando Deus nos presentear com um carrinho, com algo, que seja um carro a serviço do Senhor, seja um carro a serviço daquilo que é necessário nesse mundo, a levar as boas novas, a trabalhar e assim por diante. Não é verdade? Tá certo? Que devemos cultivar? 2 Pedro 1,6, olha só. 2 Pedro 1, verso 6, diz assim, ó. Isso aqui é interessante, eu vou ler, ó. Eu vou ler desde o verso 4, porque isso aqui é muito importante, tá? Do verso, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 4 em diante. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Toda essa restauração, essa transformação que Deus quer fazer em nós, nos torna participantes da natureza divina. Ou seja, nos resgata novamente a ser imagem e semelhança de Deus em meio à santificação. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Olha só, uma coisa vai desencadeando outra. Com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, crescer no conhecimento. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Ter domínio próprio, saber aquilo que é bom, aquilo que não é bom, e usar moderadamente aquilo que é bom, para nosso proveito pessoal. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem infrutuosos, ou seja, sem fruto. Não é? Nem infrutuosos, ou seja, sem frutos. Mas com essas coisas, nós daremos muito frutos bons no Espírito. Como passar o Evangelho a outras pessoas, influenciar positivamente outras pessoas e assim por diante. Que maravilha, né? Então, a gente leu do verso 4, tá? 1 Pedro, do verso 4 até o 7. Não, até o 8. Tá certo? Isso mesmo. Do verso 4 ao 8. Muito bem. Que maravilha, hein? Você viu quanta coisa que Deus vai aperfeiçoando, transformando, restaurando, aperfeiçoando, desenvolvendo, criando em nós, quando essas características não tem, não é? Vai mudando o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso ouvir, né? Vai sendo modificado. Glória para quem deve ser tudo o que fizermos? 1 Coríntios 10, 31. Muito lindo esse verso. Muito lindo. 1 Coríntios 10, 31. É tremendo. 1 Coríntios 10, verso 31 diz assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todos os nossos atos devem ser atos de adoração a Deus. Atos que
atos que resplandecem reflexo do nosso ser em servidão ao nosso Deus nesse mundo. Certo? Que poderoso, hein? Olha só. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala, no seu trabalho dê o de melhor, como se estivesse servindo ao Senhor e não ao seu próprio patrão. Tá certo? É o cuidado do corpo questão de salvação ou perdição? 1 Coríntios 3, olha só. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Tremendo isso aqui, presta atenção. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus não destrói ninguém, mas Deus se sente culpado. Se sente aquele que destruiu. Por quê? Porque Deus deu nossas mãos para fazer o bem, para cuidar de nós mesmos, cuidar de outras pessoas, cuidar dos animais, cuidar da criação que Ele nos confiou e assim por diante. E às vezes nós, com a nossa própria mão, estamos fazendo mal para nós e para outras pessoas. Entende? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus se sente culpado. Por isso que, tanto é que Deus não vai nos destruir, que Ele tenta nos resgatar do vício. Tirar do vício, mas Ele se sente culpado. Quando ele cita aqui, né? Paulo está citando aqui, Deus o destruirá. Tá certo? Deus não destrói ninguém. Se eu não atender o chamado divino, vai trazer consequências sobre a minha vida. Eu mesmo vou me destruir. Então, se eu não participar do reino prometido, certo? É os meus próprios atos, os meus próprios feitos que vai trazer destruição sobre mim mesmo. Deus só vai permitir a sentença. Eu não quis salvação, eu não quis. Deus dá o livre-arbítrio e respeito. Eu continuo nos meus vícios, continuo nas minhas coisas. Eu vou colher a consequência. É que nem o perdão divino. Deus perdoa? Perdoa. Mas a consequência fica. Tá? Eu faço trabalho, né? Atualmente não. Mas se aparecer, eu faço trabalho em casas de recuperação, dependência química. E eu já conheci várias pessoas que saíram da dependência química, trabalharam normalmente e tudo, mas aconteceu o quê? Em face dessa dependência química, a longevidade de vida foi encurtada. E essas pessoas morreram aí relativamente novas, com cerca de 40 e poucos anos e assim por diante, por causa do vício. Mesmo largando o vício, mas afetou o corpo, né? Afeta de certa forma o corpo, mesmo você não tendo mais vício, largando o vício. Traz algumas consequências para o nosso corpo. Entende? Qual a promessa de Deus para mim e para você, então? Deus faz uma promessa para nós. Então, o estudo de hoje, o apelo é cuidar do nosso corpo. Tá ok? Cuidar do nosso corpo. Jesus não falou? Não é um alimento. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que o vestuário? Ou seja, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, devemos usar roupas adequadas. Evitar transparência. Por quê? Porque essas coisas de transparência nasceu no erotismo. O erotismo é condenado por Deus. Entende? Então, qual é a promessa de nós para nós hoje? Se a gente... Deus sempre, ele deixa promessas para nós, se nós obedecermos. Se nós acatarmos as suas orientações, os seus preceitos, os seus ensinos, os seus mandamentos. Êxodo 23, 25. Olha só. Êxodo 23... Verso 25, olha só que maravilha. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Lógico, tirará de nós principalmente as enfermidades do espírito, e posteriormente as enfermidades mentais, físicas. Por quê? Porque estamos obedecendo a Deus, estamos cuidando do templo do Espírito Santo, Ele nos abençoa. A consequência é que venhamos a ter saúde. Saúde espiritual, vigor no espírito, saúde mental, saúde física, saúde intelectual,
não é? Aumenta a nossa capacidade de executar as coisas, seja nosso estudo, nosso trabalho, nossas pesquisas, nossos feitos, nosso lazer, nossos esportes com a família, com os conhecidos, com os amigos, com os irmãos, né? Com os nossos irmãos que são nossos amigos também. Entende? Tudo traz consequência. Tá ok? Um forte abraço, que Deus te abençoe muito e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo estudo. Deixe o like, compartilhe, leve a palavra de Deus adiante, tá bom? Um forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre na sua jornada com Adonai Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém.